Olá, Jesus, ele deixou o exemplo de humildade para as pessoas seguir. Imagine o que Jesus fez naquele dia, se a gente fizesse hoje. Mas o que foi que Jesus fez? Vamos ler no livro de João, capítulo de número 13, ali o versículo 3, Jesus nos dá um show de humildade, nos ensinando. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, então Jesus ele tinha a consciência que o Pai enviou ele para uma missão, mas que ele, depois que executasse a missão, ele o voltaria para o Pai. Muitas pessoas estão hoje na Terra, mas elas não lembram, elas esqueceram da sua missão, do que vieram fazer. Mas vamos continuar no texto aqui, o capítulo de número 13, o versículo 4. E levantou-se da ceia e tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. E depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e enxugar com a toalha que estava cingindo. Glória a Deus, né, meu irmão? Que exemplo de humildade, que exemplo de amor, que exemplo de comunhão. Se nós vivesse hoje desse jeito, lavando os pés um menos dos outros, mas o que a pessoa vive fazendo hoje é sujando, é falando o que não sabe, o que não tem certeza, né? Jesus aqui nos dá um exemplo, mas nós vamos ver aqui hoje que sempre alguém está de olho para não concordar com o que Jesus está fazendo. Muitas pessoas não concordam desde o passado e no dia de hoje. Mas desde já quero chamar você, convidar você a se inscrever no meu canal, ative o sininho para o YouTube notificar quando chega novos vídeos, faça comentário, louvado seja o nome do Senhor, dê o like, né, o joinha. Então o versículo 6, aproximou-se, pois, Simão Pedro, que ele disse, Senhor, tu não lava os meus pés, ou seja, tu não lava a mim. Na mesma hora que Jesus estava fazendo aquele tremendo ato de humildade para deixar de exemplo, não como ordenança, ele não deixou uma ordem para ninguém fazer isso, ele deixou um exemplo de humildade. Mas ali Pedro, ao olhar, disse logo, eu não deixo ele lavar os meus, porque sempre o homem é querendo saber mais do que Deus. Mas só que com Jesus as coisas eram diferentes. Respondeu Jesus e disse, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Jesus, ele falou do espiritual. Espiritualmente, tu não sabe, tu não entende o que eu estou fazendo, mas tu vai entender depois. Mas o versículo 8 disse Pedro, nunca me lavará os meus pés. Jesus rapidamente respondeu a ele, se eu não te lavar, não tem parte comigo, tá vendo? Jesus, ele era pragmático tanto em fazer, como ele falar, a prática dele era rápido ali. Ele diz, tudo bem, Pedro, mas se eu não lavar os teus pés, tu não tem partes comigo. Mas quando Jesus falou aquilo, no versículo de número 9 do capítulo 13 de João, disse Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça, tá vendo?
No começo ele não queria aceitar que Jesus lavasse os pés. Mas quando Jesus disse a ele, tudo bem, Pedro, só que se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Rapidamente Pedro disse, Senhor, não lava só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Mas Jesus não estava dando banho em ninguém. Ele já estava só lavando os pés porque eles tinham sido escolhidos. Eles já estavam limpos. Só precisava lavar os pés e as mãos. Continuando aqui, no versículo 10, disse Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés. Louvado seja Deus, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Quando Jesus falou ali que aquele que já tinha sido lavado não precisava, se não fosse lavar só os pés, que o resto estava limpo, ele disse, mas nem todos estão limpos, porque Judas estava no meio deles lá. O versículo 11 vai declarar, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso ele disse, nem todos estáis limpos, porque Judas estava com o coração sujo. Porque o que manda na vida do homem, o significado, é o como o coração dele é. Às vezes nós queremos que uma pessoa tenha obra de luz, tenha, se o coração dela é uma escuridão. Mas aqui no versículo de número 12, depois que ele lavou os pés, tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, e disse, entendei o que vos tenho feito? Ele fez uma pergunta, mas ali eles não tinham entendido porque estavam no carnal. Você vê pessoas, ela explicando hoje, a coisa espiritual, o carnal não entende. Ele só entende se ele for espiritual. Por isso que Jesus disse para aquela samaritana, quando ela estava questionando o verdadeiro lugar, o lugar santo, os montes, para o adorar, Jesus desmontou aquilo tudinho quando ele disse, olha, o meu Pai, ele busca verdadeiros adoradores, que adore ele em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Então Deus, ele não está preocupado com a placa da sua igreja, do seu ministério, com a sua fama, com o seu reconhecimento, com a sua qualidade de voz, não. Ele está preocupado com a sua espiritualidade. Porque Deus, ele é espírito. Então, importa que nós venhamos a ser espiritual. Então, o homem carnal, ele não consegue entender as coisas do espírito. O versículo 12 de Jesus disse aqui, que vocês não entenderam o que eu tenho feito. Vós me chamais mestre, Senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ele disse, vocês me chamam de mestre, vocês me chamam de senhor, e vocês estão certos porque eu sou. Ora, se o Senhor e mestre vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros. Jesus diz aqui, se eu sendo mestre e senhor, como eu sou, e vocês me chamam, lavei os pés um dos outros, e vocês não devem lavar também? Ele diz aqui no versículo 15, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Ele deu um exemplo de humildade, não para nós viver sujando uns aos outros, viver com intriga não, para viver em comunhão,
viver em humildade uns com os outros. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ele está dizendo aqui que não é o servo maior do que o seu senhor. Então, como é que se Jesus lavou os pés, se ele mostrou essa humildade, então como é que nós não podemos fazer o mesmo? Ele diz aqui no versículo 17, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizer. Eu vou terminar esta palavra aqui, falando aqui algo interessante, que você vai conversar com as pessoas, ela diz, eu sei, eu estou sabendo. É tanta pessoa sábia, mas ela não executa. Então, se eu souber e eu não fizer, nada vai adiantar. Bem-aventurados sois aquele que, se souber, fizer, ele executar. Então, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor dá aqui o exemplo para nós de humildade. Como seria no dia de hoje? Uma igreja hoje não é para estar com a bacia, lavando os pés um dos outros, tudo bem. Mas imagine a lavagem, não viver sujando o nome, né? Não viver sujando a pessoa, maldando, falando coisa que não entende, coisa que não sabe, coisas espirituais. Hoje as pessoas se metem nas coisas espirituais sem saber nem para onde vai. Então que Deus nos abençoe, cada um de nós. Compartilhe esse vídeo e vamos ficar com esta palavra de humildade do Senhor Jesus.